deve aparecer mais gente, né? Isso, já está gravando, tá? Só para a gente saber. Mas, Cid, o Sérgio não está aí, tá? Eu não vi. Espera. Se o Sérgio não está, ele dá 3 minutos. Ele precisa saber disso, né, Fernando? Tem sempre essa discussão, Luiz, quando se começa 4 em ponto, 4 em 1, 4 em 4, 4 em 5, é sempre essa conversa no começo. Sim. Não, mas eu não sei como é em Portugal, Luiz, mas na França tem uma tolerância assim de 10 até 15 minutos, às vezes. Aqui havia um quarto de hora que se chamava os 15 minutos académicos. Uhum. Mas aí toda a gente vinha, todo mundo vinha nos 15 minutos. Então, depois dos 15 minutos. Né? E aí, bom, agora ultimamente caiu um pouco de moda e as pessoas tendem a ser mais pontuais. Pois é. Nós estamos tentando aqui começar mais ou menos na hora. Mas sempre tem alguém que protesta e diz, vamos esperar um pouco mais, porque tem mais gente chegando. Claro. Damião. Alguém falou? Não, foi Anderson, mas fechei o microfone dele. Ah, certo. Eu acabo de receber aqui no canto da tela a notícia de que vai haver ajuda com oxigênio para Manaus. Em Manaus está faltando oxigênio, né? Sim, eu vi a notícia hoje aqui nos jornais. E a oferta vem da Venezuela, vem do Maduro. É incrível, né? É incrível, né? Mas, Cid, estão dizendo que não é do Maduro, né? Da White Martins, que opera lá, né? Não é do... Tá. Não é do governo. Ele está tirando proveito, né, dessa... Mas provavelmente o governo tem que autorizar, não? Sair? Exatamente. A notícia diz aqui o seguinte, é que ele já autorizou, só não existe a resposta do governo brasileiro aceitando a oferta. Então, vamos ver o que vai dar disso aí. Para variar, né? Oxigênio de Maduro e vacina da China, tudo que ele queria, né? Exato. Às vezes a situação vira com uns paradoxos, não é? Sim. Bom, mas agora eu acho que podemos começar, né? 16h04, tem 61 pessoas na sala, então vou fazer uma introdução aqui um pouco maior do que aquela que saiu no anúncio do seminário. Né? Aquela introdução que saiu, aquela biografia que saiu no seminário, foi o Luiz que escreveu, então ele foi muito sintético naquilo, e eu acho que, pelo trabalho que ele tem feito aí, merece uma introdução muito maior do que aquela. Então, eu estive olhando hoje pela manhã para ter algumas informações. Então, primeiro, dizer que o Luiz, como todos já devem ter notado, nasceu em Portugal, né? Em Coimbra. Ele fez o doutorado na Universidade de Évora. E, logo depois do doutorado, ele foi contratado na Universidade de Aveiro, onde ele atualmente é professor catedrático. Catedrático deve ser o equivalente do nosso titular aqui, como nós tínhamos no passado. Né? O Luiz, ele é membro da Academia de Ciências de Lisboa e membro da Academia Brasileira de Ciências. Acho que membro correspondente da Academia Brasileira de Ciências. É impressionante a quantidade de grupos de pesquisa com as quais o Luiz tem interagido, não somente aqui no Brasil, mas em França, China, na Europa, em diferentes países, Espanha, etc. Então, aqui no Brasil, particularmente, ele tem tido uma interação já de muitos anos aí com o pessoal do DQF, particularmente com o Oscar Malta, e também em Araraquara com o Sidney Ribeiro. O Sidney, então, todo o grupo lá de Araraquara tem trabalhos publicados com o Luiz. O Luiz passou como professor visitante na Unesp em Araraquara, foi 3 vezes professor visitante, em 1999, 2012 e 2013. Ele foi professor visitante em outros locais, né? Eu anotei particularmente em Montpellier, na França, e na China também, há cerca de 4 anos atrás.
O Luiz orientou até hoje, acho que esses números estão atualizados, são 22 pós-docs, 24 doutorados, sendo que desses 24 doutorados, 7 foram em cotutela com alguma instituição brasileira, que eu suponho que deve ter sido o Unesp de Araraquara. Bom, o Luiz tem mais de 470 artigos científicos. Ele tem cerca de 15 mil citações na Web of Science, índice H 62, e no Google Acadêmico ele tem índice H 80, com mais de 24 mil citações. Atualmente ele é um dos editores da Física B. Ele é editor associado do Journal of Luminescence e é membro do quadro editorial de 4 revistas: Journal of Coordination Chemistry, Journal of Sol-Gel Science and Technology, Journal of Rare Earth e Frontiers in Chemistry. Então, como eu falei anteriormente, fiquei surpreso, anotei aqui até alguns grupos brasileiros com os quais ele tem interagido. Além do Sidney, em Araraquara, o Oscar, aqui no Recife, tem o Retori, Carlos Retori, em Campinas, o Hermi Brito, na USP de São Paulo, Carlos Jacinto, na UFAL, Luiz Nunes, na USP São Carlos, Marco Cremona, na PUC do Rio de Janeiro. Então é impressionante, não sei como é que ele consegue tempo para tudo isso aí, tá certo? Com uma atividade enorme como essa. Então, há muito tempo que eu queria convidá-lo para fazer um dos colóquios aqui no departamento, mas não houve oportunidade. Eu lembro que há muito tempo atrás eu cheguei a levá-lo para o laboratório, quando nós estávamos numa fase bem, talvez, inicial no laboratório. Bom, então hoje nós teremos um colóquio do Luiz Dias Carlos, cujo título é Nanotermometria de Luminescência e as anomalias da água líquida. Então, eu quero dizer, Luiz, que então é uma satisfação muito grande ter você aqui hoje para apresentar essa palestra. Muito obrigado por ter aceito e, bom, a palavra é sua, então. Muito obrigado, Cid. Enfim, quero agradecer a sua introdução detalhada, enfim, e dizer que é para mim um grande prazer estar, enfim, a participar nos colóquios do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e tenho pena de ser desta maneira e de não poder estar pessoalmente, mas, enfim, vamos esperar que este período possa ser ultrapassado e em breve possamos voltar a uma situação mais próxima do que era antes da pandemia e aí, enfim, terei todo o gosto em voltar a Recife, com certeza, e teremos a oportunidade de nos encontrar. Bom, então, o que eu hoje pretendo falar um pouco é sobre a ligação entre usar a emissão de luz para medir a temperatura e mostrar como é que esta nanotermometria de luminescência pode servir para estudar as anomalias da água líquida. Bom, eu obviamente vou falar em português, mas vou pedir desculpa porque tenho os slides estão em inglês. Bom, aqui tenho, enfim, aquilo que será a organização da palestra ou do colóquio. Portanto, numa primeira parte eu vou discutir um pouco alguns aspectos ligados à importância da água. Depois vou discutir algumas anomalias da água líquida. Vou falar um pouco sobre a ligação entre o uso da luminescência para medir a temperatura e o movimento browniano em fluidos luminescentes. O que é
um nanofluido luminescente. Bom, é uma dispersão de nanopartículas, é uma dispersão coloidal de nanopartículas luminescentes e, portanto, é esta a dispersão que eu chamo, ou que eu vou denominar aqui nesta palestra, nanofluido. Bom, depois, enfim, mostrar como é que, de facto, o cálculo da velocidade browniana vai permitir estudar algumas das anomalias da água líquida. E, finalmente, apresentarei algumas conclusões. Bom, antes de mais, gostava de chamar a atenção para que o trabalho que eu vou apresentar aqui foi desenvolvido, na sua maioria, em Aveiro, no nosso grupo de investigação. Enfim, e há alguns estudantes de doutorado e de pós-doutorado estão a trabalhar neste tema, e eu queria, de facto, realçar, por exemplo, o Fernando Maturi, que é um aluno brasileiro, o Albano Neto, que fez o doutorado em Recife e com o Oscar Malta, e agora está aqui em Aveiro, mas também neste tema tem trabalhado a Joana Martins, a Justina e o Rodolfo, que também é um aluno de doutorado brasileiro que se graduou em Recife. Bom, e, enfim, quero também destacar o papel muito importante do Carlos Brites e da Ruth Ferreira, que são professores no departamento e que, enfim, participam muito próximo no trabalho que eu vou aqui apresentar. Bom, então vamos discutir agora, nos próximos minutos, alguns aspectos sobre a importância da água. Bom, é conhecido que, enfim, que a água é claramente o líquido mais importante para a nossa existência enquanto seres humanos e joga um papel fundamental na física, na química, na biologia, na geociência. Bom, sabemos que cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Aliás, é isso que dá o nome ao nosso planeta, do planeta azul. Agora, o que talvez não seja tão conhecido é o que é que representa esta água, este volume de água, em termos de não só da água total que existe na Terra, mas também em termos da água potável. Esta figura que está aqui eu acho muito interessante, é uma figura de um departamento oceanográfico americano, em que se coloca à escala a Terra, e esta esfera que está aqui representa o volume de toda a água existente na Terra. Portanto, oceanos, as calotes polares, rios, água subterrânea e mesmo a água dos animais e das plantas. Ou seja, o diâmetro desta esfera é qualquer coisa como 1.385 km, que é aproximadamente, se eu consultei bem o mapa brasileiro, a distância entre Recife e Porto Seguro. Agora, se formos ver, bom, de qual é a parcela desta água, que é água potável, e, portanto, a água que as pessoas e todas as formas de vida precisam para sobreviver, verificamos que a água potável ocupa um volume equivalente a uma esfera, ao volume de uma esfera de diâmetro 273 km, que é aproximadamente a distância entre Recife e Natal. Bom, e há aqui um aspecto muito interessante, é que 99% desta água é água que está subterrânea,
e, portanto, é água que é de muito difícil acesso aos humanos. Então, ficamos apenas com esta pequena esfera que está aqui, com um diâmetro de aproximadamente 56 km, se considerarmos apenas a água que está facilmente acessível, portanto, a água em lagos e rios. Então, isto mostra que, de facto, a água é um bem muito escasso. Enfim, há vários autores que discutem que a escassez será tal que, a continuarmos com o aumento populacional que temos vivido nas últimas décadas, bom, a procura e a luta pela água pode vir a tornar-se um problema, mesmo geopolítico. Por outro lado, um outro aspecto preocupante é que um recente estudo da NASA mostra que muitas das fontes de água estão sob stress, ou por causa das mudanças climáticas ou devido à pressão do consumo humano. Então, claramente, a água tem uma importância fulcral para nós, tanto que recentemente as Nações Unidas consideraram a água fresca, a água límpida e aspectos ligados ao seu consumo como um dos objetivos globais para a humanidade. Bom, e eu, enfim, queria tentar sumariar este aspecto, citando uma parte deste artigo do Lars Peterson sobre os problemas modernos da física de líquidos, onde ele diz, numa primeira parte, que claramente mostra quão limitado é o recurso da água fresca e para, enfim, se nós pretendermos gerir melhor este recurso, temos que ter um conhecimento profundo das propriedades da água, e isso levanta, de facto, esta questão de quão bem é que nós conhecemos a água. Bom, e de facto, para introduzir este ponto, eu vou citar primeiro Tales de Miletos, século VI a.C., em que ele diz que, bom, é água que toma diferentes formas e constituindo a terra, a atmosfera, o céu, as montanhas, homens, animais, pássaros, tudo isto são diferentes formas de água. E uma outra situação que eu achei também muito interessante, esta de já bastante mais recente, do David Lawrence, em que ele diz que, bom, a água esta é a forma da água, não é? A água é H2O, 2 partes de hidrogênio, 1 parte de oxigênio, mas há uma terceira coisa que torna a água o que ela é, mas que ninguém sabe exatamente o que é essa terceira coisa. E, de facto, isto é verdade, ou seja, a água é simultaneamente a substância molecular mais comum, ou uma das substâncias moleculares mais comum, mas é também, de todos os líquidos conhecidos, o mais estranho, a julgar pelas suas inúmeras propriedades anómalas, e, de facto, hoje nós não temos uma completa compreensão da sua dinâmica e das suas propriedades
estruturais. Bom, este aspecto está bem resumido neste artigo que saiu recentemente, em que, enfim, é discutida estas anomalias da água líquida. E, bom, enfim, existem uma série grande de anomalias. Isso pode ser visto aqui neste site do Martin Chaplin. O Martin Chaplin é um professor inglês que tem, enfim, se dedica a este tipo de investigação e tem um site em que, enfim, faz uma coletânea de todos os trabalhos sobre a água. Bom, eu não vou falar aqui, obviamente, em todas estas anomalias, vou citar apenas 3 delas. A primeira é o facto, bom, enfim, vejam aqui neste gráfico que eu tenho como é que a densidade varia com o aumento de temperatura, como é que a compressibilidade isotérmica também depende da temperatura e a capacidade térmica, e em azul as tendências da água líquida, e a tracejado temos as tendências de um líquido normal. E então, bom, a primeira, o facto de nós termos aqui este máximo da densidade a 4 graus Celsius, bom, isto, por exemplo, permite que exista vida em lagos e oceanos quando estes estão gelados. Isto é, de facto, um aspecto muito importante. Uma outra anomalia, e esta, digamos, é aquela que eu vou me concentrar, é o facto de haver um mínimo da compressibilidade isotérmica em torno dos 46 graus Celsius, ou seja, 320 Kelvin. Bom, e finalmente também temos o mesmo, ou um comportamento parecido para a capacidade térmica, que também apresenta um mínimo por volta dos 35 graus centígrados. Bom, e de facto estas anomalias, enfim, são de tal forma que há alguns autores que especulam se de facto a própria existência de vida não tem a ver exatamente com o facto da água ter estas propriedades anómalas. Bom, mas porquê que a água é assim tão especial? Porquê que ela é assim tão diferente dos outros líquidos? Bom, esta questão é uma questão controversa. Talvez o único aspecto em que todos os cientistas e que trabalham no campo estejam de acordo é exatamente este aqui, ou seja, estas propriedades anómalas da água têm a ver essencialmente com a capacidade da água de formar ligações de hidrogênio entre moléculas próximas, e estas ligações têm uma dinâmica que é muito rápida, da ordem de 1 picosegundo. E, portanto, é esta facilidade que as moléculas da água têm de se ligarem entre si, formando estas organizações, que estará na base destas propriedades anómalas. Mas isto é uma questão que é controversa. Existem essencialmente 2 correntes, e é o que eu tento aqui representar com este cartoon. Então existe uma corrente em que eu estou apenas a dar aqui referências ilustrativas, recentes e ilustrativas destas 2 correntes. Então existe uma corrente que diz que, bom, esta organização de ligações de hidrogênio na água apresenta flutuações, mas forma uma distribuição contínua.
Enquanto que, digamos, uma hipótese que é contrária a esta aqui diz que, bom, não, de facto, a água líquida é formada por duas redes distintas de ligações de hidrogênio e, portanto, é como se a água fosse uma mistura de dois líquidos. E, bom, estes esqueletos de ligações de hidrogênio competem entre si no equilíbrio térmico. Bom, e de facto existem algumas evidências experimentais para esta existência dos dois líquidos, dos dois estados na água líquida, peço desculpa, só que estas evidências experimentais são essencialmente evidências no regime super arrefecido. Portanto, enfim, é um processo em que a temperatura da água líquida é diminuída abaixo do seu ponto de congelação, mas de tal forma que a água não se transforma em gelo, não é? Portanto, este regime é feito a uma pressão tal e que permita isto. Bom, e estas evidências experimentais, bom, são com base em absorção e emissão de raios-x, espalhamento Raman, difração de raios-x de alta energia, etc. Mas, apesar de ser mais ou menos aceite pela comunidade que, de facto, existem estas duas organizações de ligações de hidrogênio neste regime super arrefecido, e estas duas organizações são denominadas de líquido de baixa densidade e de líquido de alta densidade. Estes nomes têm um pouco a ver com as duas fases que existem no gelo, mas, portanto, apesar destas duas organizações serem reconhecidas no regime super arrefecido, não há evidências inequívocas que, em condições ambientes, estes dois regimes existem. E, de facto, a estrutura destas ligações de hidrogênio na água líquida, nas condições ambientes, é hoje um dos pontos de grande debate na ciência de líquidos. Bom, então, qual é que foi o objetivo do nosso trabalho e porque é que, enfim, eu estou aqui a fazer esta ponte entre o que é a água líquida, ou algumas das propriedades da água líquida, e a investigação que faço, a pesquisa que faço em materiais luminescentes. Bom, então, este trabalho foi feito em colaboração com um grupo de Singapura, de facto, 2 grupos de Singapura, o grupo do professor Xiaogang Liu, que é muito conhecido pela preparação de materiais, de nanomateriais que apresentam conversão ascendente de energia, e a Bilin Zhuang, que fez toda a parte de simulação deste trabalho. Bom, e o nosso objetivo foi, bom, vamos usar nanopartículas luminescentes e vamos especular, de facto, se nós podemos usá-las como uma régua à escala nanométrica, régua essa que pode, de alguma maneira, ajudar a perceber a transição entre uma fase de baixa densidade e uma fase de alta densidade, transição esta que ocorre quando se varia a temperatura, quando se incrementa a temperatura da água líquida. Então, este é o objetivo do trabalho. Bom, para isso prepararam-se estes nanofluidos, portanto, são partículas. Eu aqui só vou
reportar resultados de dois tamanhos diferentes, 24 e 106 nanómetros. Estas partículas foram dispersas em água, com esta fração volúmica, ou com estas frações volúmicas. Foram também dispersas, não estas exatamente, mas, enfim, partículas com esta base, mas decoradas com grupos orgânicos para permitir a dispersão em solventes orgânicos, e eu já vou explicar porque é que também se fez isto. Bom, aqui rapidamente uma caracterização estrutural destes sistemas, portanto, o tamanho tirado por microscopia eletrónica, o tamanho hidrodinâmico por Dynamic Light Scattering, e aqui a estabilidade destas partículas a um certo pH, que neste caso é em torno de 5. Bom, qual é a ideia? Nós sabemos que se tivermos um conjunto de nanocristais em suspensão, bom, o seu movimento é um movimento que é randómico, que é o movimento browniano, e que depende da temperatura e depende das propriedades do solvente. E, portanto, se nós pudermos, de alguma forma, retirar informação usando, por exemplo, a luminescência das partículas sobre a temperatura que está em torno dessas mesmas partículas, então essa informação pode nos permitir medir as características do movimento browniano das partículas. Está bem? Bom, então vamos ter que usar a luminescência, vamos ter que usar a emissão das partículas para medir a temperatura. Bom, como é que funciona um termómetro luminescente? Bom, eu não vou detalhar muito isto, porque é um assunto que eu penso que é do conhecimento da audiência, mas, enfim, dando os detalhes que eu penso que são suficientes, então eu posso usar o desvio da posição de uma determinada banda ou a intensidade relativa de um pico quando a temperatura sobe, ou ainda a variação do tempo de vida de um estado excitado, ou, e este é, digamos, o exemplo que é mais usado na literatura, eu tenho duas bandas do mesmo íon, ou do mesmo centro emissor, melhor, e a intensidade relativa entre essas bandas depende da temperatura, e, portanto, isto é usado para inferir essa mesma temperatura. Bom, há vários sistemas que são usados para esta luminescência, para esta termometria de luminescência. Eu vou aqui centrar-me em materiais baseados em íons lantanídeos. O princípio é muito simples. Portanto, este aqui eu mostro parte do diagrama de energia dos íons lantanídeos triplamente ionizados, e é fácil ver que se eu fizer uma excitação óptica para um destes estados excitados, a proximidade entre os estados, a proximidade, a energia ou a separação energética entre estes níveis é da ordem da energia térmica, e, portanto, eu tenho que usar a estatística de Boltzmann para discutir a população destes diferentes níveis. Num caso muito simples, suponham que nós temos dois estados excitados que estão separados de uma determinada energia de ΔE. Se eu excitar opticamente o nível excitado 1, devido à proximidade energética do nível 2, a população destes dois estados relaciona-se pela lei de Boltzmann, que está aqui,
E, portanto, agora, se os dois estados decaírem para o estado fundamental, emitindo luz de intensidade I1 e I2, respectivamente, então se eu, no laboratório, medir este rácio de intensidades, este rácio de intensidades é diretamente proporcional à temperatura. Então, é um princípio muito simples. Bom, estes sistemas, este princípio pode ser aplicado a um único centro emissor, ou a mais do que um. Eu hoje só vou falar em termometria de um único centro emissor. O sistema mais estudado na literatura é este par itérbio-érbio, ou seja, tipicamente os materiais são excitados a 980 nanómetros, que corresponde a uma absorção no itérbio. Após transferência de energia do itérbio para o íon érbio, e uma segunda absorção. Portanto, isto é um processo de conversão ascendente de energia. Temos a possibilidade de popular estes dois estados aqui em cima do érbio. Estes dois estados têm uma separação energética da ordem dos 700 centímetros menos 1 e, portanto, conhecendo ou medindo a intensidade de luminescência da transição originada no nível 2H11 e da transição originada no nível 4S3 meios, então eu posso inferir a temperatura do sistema. Bom, deixem-me aqui chamar a atenção, enfim, a literatura sobre este sistema, sobre esta ideia de usar a luminescência para medir a temperatura, tem crescido muito nos últimos anos, e se nós fizermos uma pesquisa, eu aqui usei estas palavras-chave para fazer a pesquisa por tópico. Esta pesquisa foi feita no final do ano passado. Vejam que, de facto, temos um crescimento exponencial, quer das publicações, quer das citações, e vejam aqui que o campo estava mais ou menos constante em termos de citações e de publicações até 2010. Foi talvez por volta de 2010 que o campo explodiu, e a razão para essa explosão tem a ver com o facto de se ter começado a verificar que este método podia ser usado em nanomateriais e, enfim, e assim poder medir a temperatura a uma micro ou nanoscala que não se conseguia com um termómetro convencional. E, portanto, é interessante ver que antes da explosão do campo, enfim, há um trabalho que foi publicado pelo professor Cid e com outros colaboradores, foi publicado, foi feito com certeza em Recife. Depois há também um outro trabalho a seguir que também teve origem no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. E, portanto, isto foi, digamos, um dos trabalhos que há outros, com certeza, mas este foi um dos trabalhos que surgiu antes da grande explosão do campo. E, enfim, volto a frisar que aqui já se estava a discutir nanocristais. Bom, só para terminar aqui este ponto, este crescimento exponencial pode não ser... Portanto, hoje em dia há muita coisa que cresce exponencialmente e, portanto, nós temos que ter muito cuidado quando temos um crescimento exponencial, mas para verificar que, de facto, este crescimento é exponencial, nós fizemos aqui uma normalização, normalizámos todas as publicações a um número de publicações que tenham no abstract a palavra luminescência ou luminescente. E, portanto, vejam que mesmo assim, com esta normalização
muito radical, mesmo assim temos um crescimento exponencial do campo. Bom, mas então, estas partículas dispersas nos fluidos, aqui temos o espectro de emissão numa certa região, naquela região das transições originadas nos 2 níveis do Erbium que eu referi anteriormente, e, portanto, calculando a área integrada destas 2 transições, definindo um parâmetro termométrico delta desta forma, então vemos que, enfim, uma das transições decresce com o aumento de temperatura. Estou apenas aqui situado numa certa região em torno da temperatura ambiente, e, portanto, isto permite-me, de facto, medir a temperatura. Bom, eu vou pular aqui este ponto, porque não acho e que seja muito relevante. Depois, enfim, o tempo também, eu não quero falar durante muito mais do que 45 minutos, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que a temperatura calculada espectralmente e a temperatura de um termopar mergulhado na suspensão, enfim, o acordo é muito bom e, portanto, de facto, o método funciona. Bom, então, agora, conhecendo enfim, a temperatura que está em torno da nanopartícula, como é que eu posso usar esse conhecimento para medir o movimento da nanopartícula? Bom, nós usamos este aparato experimental. Então temos uma cuvete onde temos o nosso fluido, portanto o nosso nanofluido. Essa cuvete é aquecida numa das suas extremidades, então faço passar uma corrente numa placa metálica que está em contacto com a cuvete e, por efeito Joule, eu crio aqui um fluxo de calor que vai ter esta direção. E, portanto, agora, ao longo desta direção, excito o nanofluido com o laser de 980 nanómetros em pontos diferentes. Bom, em cada um desses pontos, depois eu vou detectar a luminescência da região que está a ser iluminada. Bom, ajusto aqui o fluxo de calor de maneira a que induzo um gradiente de temperatura no nanofluido que, enfim, pode ser 10, 15 ou 20 graus. Bom, pode ser mais, mas, enfim, estes foram os valores que nós usamos. Bom, e agora, se eu representar aqui uma temperatura normalizada, este delta é este quociente que está aqui. Portanto, nós podemos ver que se eu estiver num determinado ponto, vamos supor que eu estou aqui num ponto x1, que é este ponto que está aqui. Então, o que é que acontece? Antes de chegar à onda de calor, eu estou a uma determinada temperatura e quando a região do líquido que eu estou a sondar sofre a influência do fluxo de calor que eu criei naquela parte da cuvete, bom, começa a haver aqui um fenómeno de nanoconvecção, ou seja, as moléculas da água da região fria misturam-se com as moléculas de água da região quente, e esse fenómeno de nanoconvecção faz com que a temperatura que cada uma que este volume de partículas está a sondar vá aumentando até atingir um equilíbrio. O interessante é que se eu me deslocar ao longo desta direção X e for fazer esta medição para vários valores de X, eu tenho este instante de tempo crítico acima do qual a temperatura começa a variar. Este instante vai
vai-se modificando, o que me permite calcular, portanto, uma velocidade. Está bem? E este gráfico aqui mostra que como é que esta velocidade varia para diferentes temperaturas do fluido. E temos aqui diferentes valores daquele fluxo de calor e, portanto, vocês veem que a tendência é independente dos valores do fluxo de calor que eu considerei. E a tendência é muito clara, ou seja, há uma certa variação linear da velocidade dos nanocristais com a temperatura, mas aqui em torno de uma certa temperatura, que é por volta dos 330 Kelvin, portanto, uma temperatura que coincide com, lembram-se, com aquele mínimo da compressibilidade isotérmica, eu tenho uma mudança de tendência. Bom, isto só acontece na água, porque se eu agora usar partículas semelhantes, em que o core luminescente é exatamente o mesmo, mas as partículas, como são dispersas em solventes orgânicos, têm que ter uma capa distinta, mas é uma capa orgânica, e vocês veem que, de facto, quer em ciclohexano, quer em tolueno, bom, eu não tenho esta variação, eu não tenho esta passagem de uma tendência para uma outra tendência. Eu não tenho um comportamento bilinear, como tenho no caso da água. Bom, este comportamento bilinear, obviamente, tem que ter alguma relação e com a estrutura da água líquida. Bom, e se nós formos ver na literatura, há uns resultados muito interessantes obtidos em 2014 nos Estados Unidos, em Argonne, em que o que eles fazem isto é o arranjo tetraédrico das moléculas de água. Na água líquida, esta distância é a primeira distância da função de distribuição oxigênio-oxigênio, o R1, o R2 corresponde ao segundo pico desta função de distribuição, e como podem ver aqui neste gráfico, que quando se varia a temperatura, há uma pequena variação da distância R1, portanto ela vai aumentando à medida que aumenta a temperatura, mas a distância R2, que claramente em torno de uma temperatura de transição, mais uma vez coincidente com o mínimo da compressibilidade e isotérmica, o parâmetro R2 muda radicalmente para esta temperatura. Portanto, e o que é que isto significa? Então, significa que esta organização tetraédrica, em que 4 moléculas de água interagem por ligações de hidrogênio, então o facto de R2 aumentar e aumentar de forma brusca em torno desta temperatura significa que esta organização tetraédrica é destruída em temperaturas muito próximas deste mínimo da compressibilidade isotérmica. Bom, é interessante que nós, enfim, se formos comparar como é que varia a velocidade dos nanocristais em função da temperatura, neste caso aqui temos o quadrado da velocidade, com os dados estruturais do Skinner, vemos que de facto é exatamente em torno desta temperatura onde ocorre a mudança estrutural, que também ocorre a mudança na velocidade browniana. Estes resultados foram, enfim, simulados. Eu não vou falar muito disto, porque este trabalho foi feito pela Bilin, mas
o aspecto que eu quero chamar a atenção é que, reparem, aqui a comparação entre os dados experimentais que eu mostrei anteriormente do Skinner e os dados da simulação de água pura, portanto, esta simulação obviamente não tem as nanopartículas, mas o ponto importante é que o modelo da água que ela usou foi capaz de prever de forma muito razoável esta mudança na tendência com que o R2 varia com o aumento de temperatura. Bom, então, mas como é que nós podemos, de alguma maneira, interpretar estes resultados? Então, nós vamos considerar a água como uma mistura de duas estruturas, de dois esqueletos de hidrogênio, de ligações de hidrogênio, um mais denso e outro menos denso. O menos denso é favorecido a baixa temperatura e é essencialmente uma organização tetraédrica de moléculas de água próximas. O mais denso, aqui, se aqui é mais ou menos, enfim, a comunidade aceita esta organização que caracteriza o constituinte que é favorecido a baixas temperaturas. Estou a falar de água líquida, portanto, antes dos 340 Kelvin. No que diz respeito ao constituinte 2, já há muito mais controvérsia. O ponto aqui, enfim, é que neste modelo nós consideramos que este constituinte 2 era, enfim, tinha a ver com o facto de uma quinta molécula de água se aproximar e quebrar este estado tetraédrico, mas a questão que eu aqui queria realçar é o seguinte. Portanto, o que nós estamos a assumir é que, bom, numa determinada temperatura abaixo daquela temperatura crítica, nós temos a água como a água líquida, como a mistura então das duas fases, do low density liquid, que está aqui representada a azul, e do high density liquid, que está aqui representada a amarelo, no que diz respeito ao low density liquid, portanto, ao líquido de baixa densidade, que é mais ou menos aceite que é constituído por uma estrutura tetraédrica. Para temperaturas abaixo de TC, nós temos este esqueleto de ligações de hidrogênio ocupa um certo volume, está bem? À medida que eu aumento a temperatura, eu vou quebrando as ligações de hidrogênio desse volume e, portanto, eu vou diminuindo a quantidade de líquido de baixa densidade face à água de alta densidade, de tal maneira que para uma temperatura igual à temperatura crítica, o que nós dizemos é que o tamanho do nosso nanocristal ou pode relacionar-se com a extensão desses domínios de ligações de hidrogênio. E, portanto, obviamente, para temperaturas acima dessa temperatura crítica, eu vou ter um volume muito reduzido de líquido de baixa densidade. Porquê? Porque as ligações de hidrogênio entre moléculas de água próximas foram quebradas. Bom, se isto fizer sentido, então o que é que eu espero? Eu espero ver uma variação nesta temperatura crítica, que eu retiro do cruzamento entre as duas tendências, em função do tamanho. Bom, e aqui, isto são resultados que ainda não estão publicados e, como podem ver, bom, nós temos aqui a amostra de 24 e a amostra de 100, e, de facto, entre 24 nanómetros e 100 nanómetros, parece que, de facto, a temperatura crítica vai diminuindo à medida que o tamanho do cristal aumenta.
Bom, e se agora compararmos estes resultados com resultados obtidos em Madrid pelo Dani Iac, usando uma outra técnica completamente diferente, ele usou aqui pinças ópticas para determinar a velocidade browniana e para determinar a temperatura crítica, embora os materiais sejam muito semelhantes às partículas que nós estudamos, mas é muito claro que esta temperatura crítica, de facto, diminui à medida que o tamanho da partícula aumenta. Bom, mensagem que eu quero transmitir. Bom, de facto, primeira mensagem, nanotermómetros luminescentes são dispositivos muito interessantes, com aplicações potenciais enormes em várias áreas. Neste momento o campo está a precisar da definição de procedimentos padrão, quer nas medidas, quer no tratamento de dados, mas isso eu penso que a própria pesquisa se irá encarregar da necessidade de implementar estes procedimentos. Finalmente, para que este tema seja um tema de pesquisa consolidado e não apenas uma moda temporária, a investigação tem que se diversificar e a comunidade que trabalha com luminescência tem que ser capaz de mostrar às outras comunidades que, de facto, esta é uma ferramenta muito importante. E eu penso que aqui eu tentei dar um pouco esta ideia, quer dizer, nós usamos a termometria de luminescência num campo que é a água líquida e as anomalias da água líquida que, enfim, até agora não tinha sido explorado por esta via. Bom, enfim, eu quero agradecer às fontes de financiamento e, obviamente, quero agradecer a vossa atenção e peço desculpa que acho que passei um pouco do tempo que tinha previamente pensado para esta apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Eu peço a todos que abram o microfone para aplaudir, então, o palestrante. Muito obrigado. Bom, e nós passamos então à fase de perguntas. Cid, eu quero perguntar. Abre o microfone. Anderson. Anderson. Sim. Luiz, muito bom. Deu muita sede, tomei uns 3 copos d'água aqui. Foi excelente a sua palestra. Aí eu tenho uma pergunta básica, eu quase que atrapalho, meio que assim, eu estou muito acostumado com colóide, a gente usar colóide quando usa nanopartículas nesses meios. Você usou a palavra nanofluido, fluido o tempo todo. Tem alguma diferença fundamental física, assim, entre chamar a água do fluido ou colóide, no caso ela na mistura? Tem alguma diferença básica fundamental ou é só parte da minha ignorância mesmo? Não é ignorância. É apenas para mim, do que eu tenho lido é exatamente a mesma coisa. Uma suspensão coloidal ou um nanofluido é a mesma coisa. O que eu acho é que nanofluido foi um termo que nestes últimos anos tem ganho muito interesse, essencialmente pela possibilidade de quando se coloca uma nanopartícula num fluido e se faz uma suspensão coloidal, alguns resultados experimentais mostraram variações da condutividade térmica de 20% a 30%. E isso, obviamente, despertou um interesse enorme, porque todos os processos de resfriamento passavam a ter uma vantagem energética de 20% a 30%.
E isso fez com que houvesse uma parte da comunidade, mais gente que veio da área das engenharias, que não usavam o termo, ou não usam o termo suspensão coloidal, e usam o termo fluido. E como tem nanopartículas dispersas no fluido, chamaram nanofluido. Então a comunidade usa esse termo, mas de facto não é mais do que uma suspensão coloidal. Em alguns casos até, muitas vezes não há a preocupação de definir com rigor se essa suspensão tem uma diluição quase infinita e, portanto, a interação partícula-partícula pode ser desprezável ou não. E isso, de facto, é talvez a questão mais, na minha opinião, que para quem vem da área das suspensões coloidais é o que incomoda um pouco quando se fala nestes nanofluidos, porque não há a preocupação de discutir se é a interação solvente-partícula que determina as propriedades ou se, de facto, a interação partícula-partícula é relevante. Ok. Uma segunda pergunta, Cid, rápida. Esse método, alguém explorou essa ideia de aquecer o material, olhar para o movimento browniano usando partículas plasmônicas e efeito fototérmico, quando você pode simultaneamente estar vendo variação de temperatura, ao mesmo tempo que você aumenta a temperatura na própria partícula, as dimensões são... Alguém nessa linha de estudar água fez isso? Não. Tem-se feito isso para em termometria de luminescência. E a aplicação principal é para hipertermia. Portanto, as pessoas estão a explorar a possibilidade de ter uma nanopartícula ou uma nanoplataforma constituída por um aquecedor e por um termómetro, ou só uma partícula em que ela própria converte parte da radiação em calor por um efeito fototérmico. Isso tem sido usado em vários contextos, não para estudar a água. Ok. Tá bem, muito obrigado, Luiz. Excelente. Nada, obrigado eu, Anderson. Ok, antes de passar para outra pergunta, eu queria dizer que vi alguns comentários aqui elogiando, agradecendo a palestra, parabéns pela apresentação, muito boa, pessoas agradecendo pela qualidade da apresentação, e eu queria destacar aqui um comentário feito pelo nosso colega Leonardo Menezes, que está na Alemanha atualmente. Ele disse o seguinte: além da excelente palestra, é um deleite escutar o emprego correto do discurso em segunda pessoa. Ou seja, o Leonardo está dizendo que gostou muito do português de Portugal, né? Na segunda pessoa. Bom, eu espero que me tenha feito entender. Não, ele entendeu, gostou bom. Cid, eu não posso perder a piada. Leonardo, não é um deleite, é um de água. Aí. Sim. Ok. Mais alguma pergunta séria? Não, começa do Anderson. Luiz, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: você verificou essa variação na temperatura em função do tamanho da partícula, das nanopartículas. Você tem já algum modelo para descrever isso aí? Algum modelo teórico que possa prever esse comportamento? Não. A resposta é não. Nós estamos a especular um pouco baseado no seguinte, que é, ao variar
tamanho, portanto, quando a partícula se desloca no líquido, devido a um aumento local de temperatura, ela arrasta com ela um certo volume de líquido deslocado. E, portanto, a velocidade que nós medimos, de alguma maneira, vai ser inversamente proporcional à massa desse volume de líquido deslocado, que inclui a massa do líquido mais a massa da partícula. Então, isso explica porque é que partículas de diferentes tamanhos têm velocidades diferentes, porque, de facto, a velocidade cai com o inverso da massa do volume de líquido deslocado. Isso nós mostramos. Não se aplica exatamente o princípio de equipartição de energia, porque mal começa o movimento da partícula, vai haver dissipação de energia com o meio, não é? Portanto, eu não posso, obviamente, dizer que toda a energia térmica é convertida em energia cinética. Mas, portanto, isso é conhecido. Agora, porque é que quando nós variamos o tamanho da partícula, a temperatura de transição entre as duas fases vai diminuindo? Bom, isso de facto, nós estamos a especular um pouco e estamos a dizer que aquela temperatura TC corresponde à temperatura de transição entre um estado que é dominado por uma fase para um estado que é dominado por uma outra. É como se fosse uma temperatura de percolação. Mas isto ainda não está tratado do ponto de vista teórico. E essas partículas que foram usadas no caso da água, elas não foram, quer dizer, a partícula não foi funcionalizada. Você funcionalizou as partículas por causa do ciclo hexano e da outra. Então, com a água você não funcionalizou. Não, com a água, de facto, as partículas têm uma capa de ácido cítrico que depois é retirada para se dispersar as partículas em água. Isso é feito em Singapura. E as concentrações típicas que você usa em termos de número de partículas por unidade de volume, qual seria? Sim, isso é uma boa pergunta, porque nós aqui usamos algo em torno de... Está aqui. A fração volúmica é 0,085 e 0,066 para estes dois tamanhos. Mas verificamos o seguinte, que também não, eu acho que tenho aqui. Sim, não estão a ver este slide? Sim. Portanto, aqui nós fomos ver como é que variava a velocidade browniana em função da fração volúmica, ou seja, do número de partículas por centímetro cúbico. E vemos que há uma região de fração volúmica em que, de facto, a velocidade browniana é constante, e depois, acima de uma determinada fração volúmica, há um aumento desta velocidade browniana. Isto é explicado pelo facto de, acima desta fração volúmica, a interação partícula-partícula começar a ser relevante. Mas nós temos que trabalhar sempre aqui. E sendo essa interação relevante, isso não perturba a ideia da razão
I1 dividido por I2, porque se as partículas estão interagindo, vale dizer que você tem um equilíbrio termodinâmico no sistema? Isso é uma boa questão, Cid. Mas o que nós verificamos... Bom, eu vou tentar responder de duas maneiras. Nós mesmo para frações volúmicas elevadas, nós continuamos a ver que a temperatura determinada pela luminescência concorda bastante bem com a temperatura medida com um termopar na suspensão. Mas até temos uma outra coisa que eu também acho que é relevante, que é o seguinte, eu não falei muito nisso, mas está aqui este slide, que é o seguinte, nós temos uma forma de prever a temperatura sem ser preciso fazer uma curva de calibração. Bom, e os termómetros que têm essa particularidade são chamados termómetros primários. Bom, neste caso particular de 2 níveis termicamente acoplados, eu posso reescrever a lei de Boltzmann desta forma, em que T0 é uma temperatura de referência e este ΔZ é o parâmetro termométrico, é essa temperatura de referência. E, portanto, para eu usar esta equação sem ser uma curva de calibração, eu preciso de conhecer o ΔE, o T0 e o Δ0, independentemente da experiência que estou a fazer para medir a temperatura. Bom, no caso do érbio, é possível fazer isso, ou seja, nós podemos calcular o ΔE através de um espectro de emissão e podemos calcular este Δ0 através este Δ0 não é mais do que a interseção quando eu aumento a potência ou a densidade de potência do laser, portanto, eu vou aumentar a temperatura do meio. No início há uma relação linear, este Δ0 é a interseção dessa relação linear com o parâmetro termométrico. Se eu agora substituir este valor de Δ0 e o valor do ΔE na expressão em cima, eu tiro o valor previsto para a temperatura, que é o que eu represento aqui neste eixo. E esse valor previsto concorda muito bem com o valor medido. E isso acontece mesmo para frações volúmicas muito elevadas. Bom, e portanto, a questão é que nós podemos pensar que provavelmente o equilíbrio térmico acontece numa escala temporal muito rápida. E isso é suficiente para levar em conta eventuais alterações locais do sistema. Ok. Bem, tem mais alguma pergunta? Bom, se não tem nenhuma pergunta mais, eu quero propor que os microfones sejam abertos para aplaudir novamente o palestrante. E muito obrigado pela palestra, Luiz. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado. Eu desejo que sejam todos um bom ano e que, enfim, que esta situação possa ser superada e que nós, em breve, nos possamos rever em pessoa. Pois é, espero que a próxima palestra seja numa sala com todas as pessoas presentes. Ok, muito obrigado então, Luiz. Obrigado. Até um bom final de semana para todos.